Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, vamos orar. Querido Deus, nós te amamos, Tu és a nossa força, Tu és a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, por isso estamos aqui mais uma vez para te adorar, para te louvar, bendizer, engrandecer, exaltar o Teu santo e poderosíssimo nome, ó Deus, e aprender um pouco mais do Senhor na Tua santa palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, consagramos a Ti o culto, queremos dar o nosso melhor para o Senhor, de todo o nosso coração, com toda alegria e com todo o nosso ser. Recebe, ó Deus querido, queremos, ó Deus, invocar o Teu santo nome, o Teu santo poder, sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada membro desta igreja, ó Deus, sobre cada um daqueles que estão passando por lutas, especialmente aqueles que estão com alguma enfermidade. Nós invocamos o Teu poder curador, Jesus, e profetizamos a cura, a restauração total e completa, e daremos sempre a Ti, por causa disso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão. Queremos Te louvar, em nome de Jesus. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves Do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Shalom, Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 5, por favor. Nós vamos ler os versos 4 e 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, verso 4. Porém a mim, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo,
nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Querido Deus e Pai, Tu és a nossa esperança bendita e maravilhosa. A minha confiança está no Senhor somente nesse momento, para pregar a Tua palavra. Eu peço a Tua ajuda, a Tua unção, e que eu não venha distorcer em nada a Tua palavra, Pai, e que o Senhor possa ungir os meus irmãos para receber esta mensagem, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que você pensasse um pouco nessas palavras de 1 Reis, capítulo 5, especialmente o versículo 4. São palavras de Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, e ele está falando ao rei Irão. Irão era o rei de Tiro, uma cidade muito importante na época do reino de Jerusalém. E Salomão, então, está dizendo ao rei Tiro: olha, quanto a mim, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há inimigo, não há adversidade alguma. E eu fico imaginando que isso aqui é o sonho de consumo de toda pessoa na face da terra, sem nenhum problema, sem nenhuma adversidade, sem nenhum inimigo. Eu gostaria de começar perguntando para você, não precisa me responder, só para você estar refletindo comigo: seria possível isso para nós? Será que Deus poderia dar essa condição para nós aqui neste mundo? Viver sem nenhum problema, com descanso de todos os lados, sem nenhum inimigo, sem nenhuma adversidade. Você acha que Deus pode dar isso para nós? Bom, enquanto você pensa, eu preciso ler um outro versículo, e nós voltaremos a esse texto mais tarde. Abra comigo, por favor, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 4 também. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mais uma vez, somente o 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? O Deus deste século é Satanás, é o diabo. E quem é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Muitos pensam que o nosso maior inimigo é o diabo, mas o maior inimigo nosso é a ignorância, a falta de conhecimento. Por quê? É a ignorância que dá poder ao diabo. É a falta de conhecimento que vai dar a legalidade para o diabo agir em nossas vidas. Por isso Paulo está dizendo que ele cegou
tapou os olhos, cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo quer que você não saiba nada de Deus. Entendeu? O diabo quer que você não saiba nada do plano maravilhoso de salvação que Deus tem para todas as pessoas na face da terra. Deus quer que você não saiba nada a respeito da vida de bênçãos que Ele tem para você. O diabo quer que você não saiba nada a respeito do poder transformador que há na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. O diabo não quer que você saiba nada do que Deus tem reservado para você. Há alguns anos atrás, nós ministrávamos em um culto de libertação, que era um culto específico para a libertação, como o próprio nome dizia. Mas semana após semana, meses após meses, anos após anos, nós fomos percebendo que as mesmas pessoas que caíam endemoniadas no culto de libertação, eram libertas naquele culto, voltavam e na próxima semana voltavam a cair endemoniadas. E aí então caiu a ficha. Aonde está a libertação? O culto era de libertação, mas cadê a libertação? Amados, enquanto a ignorância dá o poder e a legalidade para Satanás agir em nossas vidas, o conhecimento é a chave da libertação. O conhecimento da palavra é tudo que nós precisamos para a libertação. Glória a Deus. Por isso Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 8:36 ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Por isso o profeta Oséias, falando pela boca de Deus, escreveu no capítulo 4, no verso 6, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Note, ele não está dizendo o meu povo foi destruído porque o diabo destruiu. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. E ele está se referindo ao povo de Deus. O meu povo foi destruído. Bom, se é o povo de Deus, significa que tem algum conhecimento, mas é um conhecimento muito restrito, um conhecimento muito medíocre, muito limitado. É aquela pessoa que está na igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que até participa da igreja, participa dos cultos, mas ela tem um conhecimento tão pequeno, que ela dá poder e acaba dando poder e legalidade para o diabo agir na vida dela. Por isso Jesus disse em Mateus, no capítulo 22 e no verso 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Escute isso com muito carinho. Muitas vezes, nesta vida, nós precisamos retroceder. Em muitos momentos, em muitas situações, você precisa retroceder. Você precisa voltar atrás. Ah, pastor, eu acho que retroceder é covardia.
Eu sempre aprendi que nós devemos ir avante, 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 e nunca retroceder. Então eu vou contrariar você nesta manhã. Ou melhor, a palavra de Deus vai contrariar você. Você há de convir comigo que retroceder em um momento certo, por uma causa certa, é sinal de discernimento, é sinal de sabedoria, é sinal de estratégia. Pensemos um pouco no rei Davi. E você sabe que o rei Davi foi um guerreiro, mas pensa num homem guerreiro, um dos maiores guerreiros da Bíblia, e o maior adorador também da Bíblia. Mas pensa num homem destemido, esse era Davi. Só que o grande guerreiro Davi fugiu de Saul por longos anos e anos. E por que fugiu? Saul tinha 3.000 homens guerreiros. Davi tinha 600 homens. Olha a discrepância. Saul tinha 3.000 homens treinados. Davi tinha 400 homens endividados, depressivos, fracos, e somente 200 guerreiros treinados. Davi fugiu, desde que foi reconhecido, escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Saul começou uma perseguição implacável, queria matar Davi a qualquer custo, e Davi fugiu por muitos anos. Paulo, o grande apóstolo, certa vez estava na cidade de Icônio. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no verso 5. E de repente os fariseus se reuniram, se juntaram com outros judeus e armaram então uma perseguição para matar o apóstolo Paulo. E Paulo então fugiu para a cidade de Derbe e de Listra. O apóstolo Paulo fugiu porque os fariseus queriam matá-lo. O Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 53 e 54, que parou de andar publicamente entre os judeus, a partir do momento em que os fariseus se levantaram contra ele para matá-lo. E o Senhor Jesus fugiu para o deserto, porque entendeu, sabia que ainda não era a sua hora. Ele sabia que veio a esse mundo para morrer, mas quando os fariseus se levantaram para matá-lo, ele fugiu para o deserto, porque ainda não era a sua hora. Amados, hora de recuar. Tem hora, tem tempo que é tempo de retroceder. Devemos recuar, e não apenas em uma situação de perigo, não apenas quando a nossa vida está correndo perigo. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 15, sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, as pessoas se reuniram, estão vindo ao encontro dele para
constituí-lo rei, o rei de Israel. No entanto, ele fugiu sozinho para o monte. Era uma coisa boa que eles estavam propondo para Jesus. Ele seria considerado rei. Mas por que fugiu? Ainda não era a hora. Há uma lição tremenda para nós aqui. Qual é a lição, pastor? É que mesmo uma bênção, se ela não estiver na hora certa, ela não será uma bênção. Entendeu a lição? Mesmo sendo algo bom, se não for no momento certo, vai ser uma maldição. Diga: Senhor, me ajude a discernir os tempos. Precisamos, queridos, aprender a discernir os tempos. O tempo certo para cada coisa, o momento certo para cada coisa, para retroceder, para fugir. Muitas vezes surgem coisas boas para nós, mas fora de hora. Não é a hora, não está na hora. E por mais maravilhoso, por mais maravilhosa que seja a coisa que estiver surgindo para nós, se não estiver na hora, não será nada maravilhoso. Pode parecer maravilhoso no início, depois vai ser problema. E por mais maravilhoso que seja, nós precisamos estar dispostos a receber aquilo. Tudo que nós queremos conquistar, precisamos estar dispostos a receber. Veja, todo o exército de Israel ficou com medo, tremeu diante do gigante Golias. Mas Davi se dispôs a enfrentá-lo e venceu. É uma verdade que, se você quer conquistar alguma coisa, saiba que haverá confronto, e você tem que estar disposto ao confronto, se é que você deseja conquistar alguma coisa. Você leu comigo em João 11:54. Jesus se retirou, fugiu para um lugar de deserto, quando queriam matá-lo. Entretanto, quando chega em Mateus, no capítulo 26, no verso 45, Jesus diz assim: agora é chegada a minha hora. Agora sim, chegou a minha hora, a hora da minha morte é agora. Louvado seja Deus. Ele veio para morrer, mas não para ser assassinado. Ele veio para morrer, mas não nas mãos dos fariseus, na hora que eles quisessem, do jeito que eles quisessem. Agora é chegada a minha hora. Significa que Jesus não foi assassinado. Amados, tem hora que você tem que recuar. Não adianta. Ah, pastor, eu não faço isso. Eu não sou de voltar atrás. Então vai. Vai e você vai quebrar a cara. Vai e você terá problemas. Tem momento que você tem que recuar, você tem que se retirar, mas quando você quiser conquistar alguma coisa, saiba que haverá o confronto. No Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 17 e 18,
A palavra de Deus nos diz assim. Jesus está dizendo assim: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois retomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tomá-la de volta. Por isso o Pai me ama. Ele não foi assassinado, ele foi para o confronto com a morte. Ele enfrentou a morte. Amém? Porque ele precisava vencer a morte. E como eu acabei de dizer, tudo aquilo que nós queremos conquistar, nós temos que estar dispostos ao confronto. Jesus queria vencer a morte, ele precisava vencer a morte. Por isso ele foi para o confronto com a morte. E venceu a morte. Porque se Jesus não fosse para o confronto, ele não teria o poder para vencer a morte. E ele venceu a morte. Glória a Deus. Por isso em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 5, a palavra nos diz assim: Jesus é o primogênito dos mortos. O que significa isso? Jesus foi o primeiro a sair da morte, a vencer a morte e nunca mais voltar para a morte. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a sair da morte e nunca mais retornar para lá. Diga: louvado seja Deus. Por isso Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 14, no versículo 9: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Foi precisamente para este fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Diga: Jesus Cristo é o Senhor dos mortos e dos vivos. Sim. A grande prova disso, que no monte da transfiguração apareceram Moisés e Elias, que já haviam morrido lá atrás, mas apareceram no monte da transfiguração, conversando com Jesus. E muitos questionam assim: mas como? Se a Bíblia condena o contato com os mortos, a Bíblia proíbe qualquer invocação dos mortos, como é que Jesus aparece no monte da transfiguração, conversando com Moisés e Elias, que haviam morrido há tanto tempo atrás? É por falta de conhecimento, é porque não sabem, não conhecem a palavra, que o Senhor Jesus é Senhor dos mortos e dos vivos. E se Ele quiser trazer qualquer morto que tenha morrido a qualquer época, em qualquer tempo, Ele pode trazer, porque Ele é o Senhor dos mortos. Amém? É Senhor dos mortos e dos vivos. Amado, Jesus venceu a morte para nos dar o direito à vida eterna. Por isso que Ele precisava vencer a morte. Por isso que Ele foi para o confronto, para nos dar o direito à vida eterna. E se Ele não tivesse vencido a morte, Ele não poderia nos dar o direito da vida eterna. Como é que você vai dar alguma coisa que você não tem? Por isso conquistou a vida eterna, vencendo a morte em nosso lugar. Graças a Deus. Por isso Hebreus nos diz assim, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 14: aniquilaste
aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo. Uma outra versão diz assim: destruíste aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo. Então, por causa disso, e exatamente, precisamente por causa disso, por causa do Senhor Jesus ter vencido a morte, ter destruído a morte, nós podemos vencer também aqueles que são mais fortes do que nós, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus você pode vencer os teus maiores e piores inimigos, aqueles que são mais fortes que você, porque Jesus venceu a morte e deu esse direito para mim e para você. Diga graças a Deus. Davi venceu o gigante Golias sozinho. Por quê? Porque ele aprendeu a depender de um Deus que tem todo o poder, que tem o maior poder, muito mais poder do que qualquer poder que possa existir neste mundo. Davi aprendeu a depender desse Deus todo-poderoso e colocou a lição que aprendeu em prática. No Salmo 20, no verso 7, a palavra nos diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Amém? Com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, louvado seja Deus. O Salmo 125, tão conhecido nosso, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia, amém, glória a Deus. Amados, nosso Deus é um Deus tremendo. Você tem um Deus tremendo, maravilhoso, todo-poderoso. O Senhor Deus todo-poderoso, que é Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia. É um Deus que pode agir lá naquela área que você não pode. É um Deus que pode fazer aquilo que é impossível para você, aquilo que você não consegue. Ele pode abrir portas aonde você não pode abrir portas. Ele pode fazer um milagre para você que você tanto deseja, que é impossível para você, mas Ele pode. Deus é capaz de mover o céu inteiro em teu favor, se for preciso, para fazer um milagre para você. Entendeu? Ele é capaz de fazer isso. Ele move até o céu em teu favor, porque Ele te ama, porque você é a menina dos olhos dEle. Tenha esse conhecimento, tenha esse entendimento. Escreva isso na sua cadernetinha da sua memória. Você é a menina dos olhos de Deus. E se for preciso mover o céu em teu favor, Ele vai mover. Ele pode derrotar os inimigos mais poderosos que você não consegue. Mas eu preciso dizer também que Ele não vai mover nenhuma palha daquilo que cabe a você fazer. Entendeu? O mesmo Deus que é capaz de mover o céu para o impossível para você, para o impossível ao teu favor, não vai fazer nada daquilo
que cabe a você fazer. Amados, e até mesmo o impossível tem algo para nós fazermos. Até mesmo naquilo que é milagre, você tem algo a fazer. Até mesmo naquilo que é impossível, naquilo que é milagre, há um lugar que você precisa estar. Há uma posição que você precisa tomar. Naquilo que só Deus faz, no impossível, tem uma atitude que você tem que tomar. Às vezes a gente esquece disso. E a gente pensa que porque não, isso aqui é impossível a mim, a qualquer ser humano, então eu vou esperar Deus fazer. Errado. Errado. Mesmo naquilo que é impossível. Por exemplo, vamos analisar alguns exemplos bíblicos. Aquela mulher hemorrágica, há 12 anos, que já tinha gasto todos os seus recursos com os remédios e nunca ficava curada. Já imaginou se ela continuasse lá na sua casinha? Ai, se alguém pudesse ir lá onde Jesus está, avisar que eu estou doente. Ela teria ficado lá o resto da vida. Mas tomou uma atitude, se posicionou e foi aonde Jesus estava. Que se ela fica esperando acontecer, Jesus sendo levado por aquela multidão, Jesus tinha ido embora há muito tempo e ela teria ficado para trás. Aquela mulher cananeia que foi gritando atrás de Jesus: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filhinha está lá em casa endemoniada, Jesus, me ajude. E os discípulos até disseram para Jesus assim: Senhor, manda essa mulher embora, está incomodando. Jesus disse: olha, eu não vim a não ser para salvar os da casa de Israel. A mulher não era de Israel. Mas ela está ali: Senhor, me ajude no meu problema. A minha filhinha lá está sofrendo endemoniada. E Jesus diz para ela: olha, não é bom que eu dê o pão dos filhos aos cachorros. A mulher nesse momento é fortemente testada por Jesus, mas ela perseverou. Não, Senhor, os cachorros também comem as migalhas que caem da mesa. E Jesus então diz: mulher, pode ir para casa, a tua filha já está curada, já está liberta. Amém, queridos? Até mesmo o impossível, aquilo que só Deus faz, você também tem a sua participação. Você tem um lugar para estar, você tem uma atitude a tomar, tem algo a você fazer também. E Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Entendeu? Zaqueu, pensa em Zaqueu, correndo na frente da multidão. Ele teve que correr à frente da multidão, subir numa árvore, para que o milagre, para que o impossível acontecesse na vida dele. Graças a Deus, graças a Deus. Mas eu quero voltar naquele texto de 1 Reis, capítulo 5, que nós lemos, verso 4 e 5, a meditar um pouco na vida de Salomão. Por que Salomão liberou essas palavras ao rei de Tiro, dizendo: olha, quanto a mim,
o Senhor tem me dado descanso de todos os lados. Só descanso. Não tem inimigo, não tem nenhum adversário e nenhuma adversidade. E a pergunta que eu fiz para você refletir: será que Deus pode dar isso a nós? Nesta vida, neste mundo, você poderia dizer para mim: mas pastor, Salomão foi o homem mais sábio e o homem mais rico deste mundo, depois de Jesus. Tudo bem, mas aí você estaria dizendo para mim que Deus então tem filhos prediletos. E que eu saiba, Deus não tem filhos prediletos. Amados, Deus não pode dar isso para nós por todo o tempo. Deus até pode nos dar essa condição de viver descansado de todos os lados, sem nenhum inimigo, sem nenhuma adversidade. Deus pode até dar para nós por um período. Ele até pode dar por um longo tempo. E por que Deus não pode dar por todo o tempo? Por que Deus não pode dar-nos isso por toda a vida? Vamos aprender um pouquinho com Salomão, o homem que liberou essas palavras. Antes de mais nada, saiba de uma coisa. Quando ele diz ao rei de Tiro: quanto a mim, o Senhor tem me dado descanso de todos os lados, não tenho nenhum inimigo, não tenho nenhuma adversidade. Não pense você que isso aqui é uma palavra solta. Isto é o resultado de uma vida de dedicação a Deus. Até que Salomão chegasse nesta condição, vai ler a história de Salomão, vai ver o que ele passou, o que ele enfrentou na vida, até chegar a esse ponto de dizer: eu tenho descanso de todos os lados, não tem nenhum adversário e não há nenhuma adversidade contra mim. Isso é fruto de uma vida de dedicação a Deus, de intimidade a Deus. Sabe por quê? Salomão ouvia os conselhos de seu pai Davi. Ele escutava os conselhos do seu pai e ele punha em prática os conselhos de seu pai. Porque não basta ouvir conselhos. Ele ouvia e ele praticava. Ah, pastor, esse negócio de conselho, tem até um ditado que diz que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Amados, precisamos ouvir conselhos de pessoas certas. Amém? Ouvir conselhos de pessoas que podem dar conselhos. E não apenas ouvir, mas colocar em prática. Segundo lugar, Salomão agia sempre com justiça. Salomão era um homem justo. Em terceiro lugar, Salomão removeu pessoas importantes que ocupavam posições importantes no reino, e Salomão removeu porque não eram fiéis a ele. Quem sabe Deus me colocou nesta hora diante de alguém que está pensando assim: puxa, eu tenho tantas pessoas importantes na minha vida que não são fiéis, mas eu não consigo removê-las.
Salomão mexeu até com os sacerdotes, removeu os sacerdotes, porque não eram fiéis a ele. Removeu os generais, porque não eram fiéis a ele. Você tem tolerado pessoas infiéis, só porque são importantes, ou só porque ocupam algum lugar de relevância, de muita importância, mas que na verdade são teus amigos da onça? Na quarta-feira passada nós ministramos sobre o perdão. E nós falamos da importância, da bênção que é a gente perdoar. Quando você perdoa, você fica livre, livre, livre. Você pode ir a qualquer lugar, você pode entrar e sair em qualquer lugar. Não tem nada aqui, você fica livre. Perdoou, você está abençoado. E a pergunta é: e como é que fica o meu relacionamento com aquela pessoa a quem eu perdoei? Que eu não tinha amizade, que eu estava de mal. Havia uma barreira, um ódio, uma separação. Depende, varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa que você perdoou, você ainda consegue ter afinidade com ela, traga ela de volta. Volta ao relacionamento, volta às mesmas afinidades de antes. Mas se a pessoa que você perdoou não tem mais as mesmas afinidades, deixa ela ir embora. Amém? Importante é que você perdoou e você agora está abençoado. De repente ela nem sabe que você está sendo abençoado, que você perdoou. Mas se você perdoou, você está sendo agora abençoado, não há necessidade de ter afinidade novamente, como tinha antes. Então, no caso, deixa ele ir embora. Mas, como você conhece alguém que é fiel? Já que estamos falando que Salomão, ele removeu pessoas importantes, de cargos importantes, posições importantes, mas porque eram infiéis a ele. Como saber se uma pessoa é fiel a você? Na hora da crise, na hora da necessidade. Aí você vai conhecer se aquela pessoa é fiel ou não. É na hora da precisão. No ano passado, no mês de julho de 21, foi a última vez que os dízimos e ofertas desta igreja não cobriram as despesas. Isso foi julho de 21 do ano passado. Então eu fiz um apelo aos irmãos que fizessem uma oferta especial, porque naquele mês as entradas, as receitas não foram suficientes. E o que aconteceu no mês seguinte, o mês de agosto? Entrou uma super oferta, muito boa, que cobriu todo o vermelho do mês de julho, e houve sobra. Então, para a glória de Deus, eu posso dizer que nós somos aqui um grupo de irmãos fiéis em Cristo. Amém? Você conhece quando alguém é fiel na hora da necessidade. Salomão amava a Deus e obedecia aos mandamentos de Deus. Isso está na palavra de Deus. Resultado, o que você leu comigo. Ele dizendo ao rei Tiro: quanto a mim, o Senhor tem me dado descanso de todos os lados, não tenho adversário e não há nenhuma adversidade.
Porém agora o Senhor tem me dado descanso de todos os lados. Adversário não há, e nem mal algum encontro. Uau! É isso que eu queria para mim, pastor. Eu também. É isso que qualquer um quer para a sua vida. Mas isso, queridos, é o resultado de uma vida de obediência a Deus, de aliança com Deus, de compromisso com Deus, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Salomão falava com Deus e Deus falava com Salomão. Salomão oferecia cultos a Deus, prestava cultos a Deus e oferecia o seu melhor para Deus. Amém? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Só para pensar um pouco, como está o teu relacionamento com Deus? Você tem orado? Você tem dado o teu melhor para Deus? Deus não pode nos dar essa vida por todo o tempo. Ele até pode dar por um longo tempo, mas não por todo o tempo. E você deve estar pensando, mas por quê? Bom, eu vou responder em 3 pontinhos. Porque Deus não pode nos dar essa vida de descanso de todos os lados, nenhum inimigo e nenhuma adversidade. Por quê? Primeiro, porque desde que o pecado entrou no mundo, a dor e a morte são uma grande prova de que o homem é pecador. Desde que o pecado entrou no mundo. Por isso Jesus diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, a tribulação, ou as tribulações, os sofrimentos, é que vão nos forjar e nos fazer crescer. É a tribulação, o sofrimento que vai levar você a um novo patamar, a um nível maior de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Em segundo lugar, por que Deus não pode nos dar essa vida por todo o tempo? Porque, embora seja muito difícil, só de pensar em enfrentar as lutas, as tribulações, as adversidades, embora sejam muito difíceis, são elas que vão nos conduzir para mais perto de Jesus e para a vida eterna. Vão aumentar a nossa intimidade com Ele. Você vai viver mais pertinho dEle, mais íntimo dEle. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3, que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. É por isso que Deus não pode dar para nós essa vida de só descanso, nenhum adversário e nenhum problema. Ele até pode dar por um tempo, mas não por todo o tempo. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência vai produzir esperança, e esperança não traz confusão. Diga glória a Deus.
Em último lugar, Deus não pode nos dar essa vida por todo o tempo, porque se eu e você não tiver tribulação nesta vida, como é que você vai exercitar a tua fé se você não tiver tribulação? Como é que eu vou exercitar a minha fé? Não tenho nenhum problema, está tudo bem, só saúde, dinheiro no bolso, tudo bem com a família, nenhum inimigo perturbando. Como é que você vai exercitar a fé? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Amém. Quem sabe Deus me colocou nesta manhã diante de alguém que entendeu a mensagem, entendeu que está fazendo algo, chegou até aqui para fazer a sua parte, para que o impossível de Deus possa acontecer na sua vida. Eu vou profetizar. Se você acredita em profecia, receba aí em nome de Jesus, por você estar fazendo a tua parte, por você estar se dedicando, por você estar se esforçando, buscando o milagre, o impossível, aquilo que você não consegue, só Ele consegue, por você ter tomado essa posição, por você ter se colocado no lugar que você precisava se colocar. Eu profetizo em nome de Jesus as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, o milagre de Deus acontecendo, o impossível de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu coração, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, em todo o teu interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, ore um pouco mais a Ele, fale um pouco mais. Senhor, com a tua graça, Senhor, com a tua ajuda, eu vencerei todos os inimigos, até os mais fortes, até os impossíveis, porque não há impossível para o Senhor. Deus, me ajuda a discernir os tempos, quando é a hora de recuar, quando é o momento de retroceder, quando é o momento de avançar, de assumir o meu lugar, de assumir a minha posição em Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, quero guardar os teus caminhos, para não pecar, Senhor, ó Deus, para não pecar com a língua, porém uma mordaça, Senhor, a minha boca. Senhor, não permitirei que a minha boca me faça culpado, mas eu clamo a Ti, Senhor, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, ó Deus, para que eu não venha pecar contra Ti, Senhor. Pai, dá-me, Senhor, esse lugar de maior intimidade com o Senhor, de maior comunhão com o Senhor, ó Deus querido, dá-me a graça ó Deus, de ofertar o culto ao Senhor, de prestar o culto ao Senhor, de dar o meu melhor para o Senhor, porque o Senhor é digno, porque nenhum mais morreu na cruz para me salvar, a não ser o Senhor. Muito obrigado, Jesus. A Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Amém. Nós vamos agora fazer a nossa entrega do nosso dízimo, da nossa oferta. E quando você dá o teu dízimo, quando você dá a tua oferta na casa do Senhor, não é apenas um dinheiro, não é apenas uma ajuda que você está dando. Você está dizendo para o Senhor com essa atitude: Senhor, eu reconheço que é bênção do Senhor. O Senhor me deu saúde, o Senhor me ajudou a conquistar, por isso, ó Deus, a minha oferta
a minha consagração, o meu dízimo na casa do Senhor, na obra do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, ó Deus querido, pedindo e clamando ao Senhor. Pai, retribua abundantemente, com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo. Ó Deus, supre cada necessidade e que não haja falta de nada. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós encerrarmos, eu quero te convidar a um momento de oração pelos enfermos. Essa semana nós temos orado especialmente pelas pessoas que estão enfermas. Vamos nesta hora clamar ao Senhor, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do impossível. Coloque para o Senhor as pessoas que você conhece, amigos, irmãos, familiares, que você conhece que está passando por lutas na área da saúde, com alguma enfermidade. Clame a Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, colocamos essas vidas diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreendemos o espírito da enfermidade e liberamos a palavra de bênção, de cura. Senhor Jesus, venha teu espírito curador, sarador, abençoador, Pai. Remove toda dor, toda inflamação, toda infecção, ó Deus, todo mal-estar. Deus, traz a cura, Senhor, física, mental, espiritual, ó Deus, a cura completa, corpo, alma e espírito, é o que nós te pedimos e te agradecemos, porque tu sempre nos ouve. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Levante suas mãos para Ele, consagramos a Ti, ó Deus, esta semana, abençoamos, ó Pai, todo o nosso trajeto, todo o nosso trabalho, todo o nosso relacionamento com as pessoas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida nesta hora, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e para sempre. Digam amém. Aplauda ao Senhor, Ele é digno da glória. Amém.